Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Felipe Palma e no vídeo de hoje vamos conhecer o Windows Deployment Services. O Windows Deployment Services ele é conhecido também pelo acrônimo WDS. Nas versões anteriores do Windows, como Windows Server 2003 e Windows Server 2008, este serviço era denominado como RIS ou RIS, Remote Installation Services. A partir do Windows Server 2008 R2 até as versões atuais do Windows, esse serviço é denominado como Windows Deployment Services. O que vem a ser o WDS? O WDS ele permite que efetuemos instalações do Windows através da rede de computadores. Esse processo de formatação através da rede agiliza muito o processo de formatação e utiliza a rede de computadores para a transmissão das imagens. Dispensa também o uso de mídias, como DVDs de instalação do Windows, uso de dispositivos removíveis como pendrives. Com isso, automatiza a instalação através da rede de computadores. Neste vídeo, abordaremos a instalação do Windows Deployment Services na forma standalone, sem a presença do Active Directory. Neste ambiente, temos o WDS implantado e também o serviço de DHCP, que atribui endereços IP de camada 3 para as estações na rede de computadores e informa qual é o servidor no qual o WDS está implantado. Para que isto funcione, as placas de rede das estações da rede de computadores deverão suportar o recurso PXE. Com a implantação do WDS, temos também a menor utilização da banda de internet para efetuar updates de computadores recém-instalados. Temos também um padrão na instalação de software, onde geramos uma máquina base e a partir desta máquina base efetuamos a instalação de forma padronizada para as outras estações da rede. Bom, mas como funciona o WDS? Nesse ambiente aqui temos o WDS instalado juntamente com o servidor DHCP, atribuindo endereços de camada 3 na rede de computadores e informando qual é o servidor WDS que irá transmitir as imagens na rede. Então devemos efetuar a instalação do sistema operacional na estação, efetuar a instalação de todos os softwares de uso padrão da empresa, aplicar todos os updates e patches de correções. Após termos a máquina base preparada, inicia-se o processo de envio da imagem ao servidor WDS. Após termos a imagem base preparada, devemos contatar o servidor WDS para iniciar o processo de upload da imagem padrão para o servidor WDS. Durante este processo, o servidor WDS armazena a imagem no HD local do computador no qual está sendo gerada a imagem e, posteriormente, após finalizar o processo de captação da imagem, envia para o WDS através da rede de computadores. A partir do momento que temos a imagem armazenada no WDS, é possível disponibilizar essa instalação para os demais computadores na rede, otimizando a instalação do Windows. Bom pessoal, falando das principais vantagens de se utilizar o WDS, a primeira é que no processo de geração das imagens é executado um procedimento que generaliza as imagens, permitindo que a imagem seja implantada em qualquer hardware diferente do qual foi extraído a imagem padrão. Durante o processo de implantação da imagem, através do Windows Deployment Services, é desvinculado todas as informações de ativação do Windows. Isso significa que ao instalar uma nova instalação através do WDS, será necessário efetuar a ativação do Windows. Outro ponto importante é que não permite que haja duplicidade do identificador de segurança, o conhecido como SID. Esse identificador, em ambientes Microsoft,
no Active Directory, cada objeto que é armazenado no AD, ele contém um identificador. Esse identificador é único. E quando utilizamos o WDS para implantar as imagens, esse identificador nunca se repete. Então, não teremos duplicidade de identificador de objetos no Active Directory. Vamos então para uma demonstração do Windows Deployment Services. Bom, pessoal, temos aqui o nosso servidor de testes e eu tenho aqui duas máquinas virtuais. Uma delas é o nosso servidor WDS, que possui os serviços de WDS e DHCP instalados. Então eu tenho aqui o Windows Server 2016 na versão Standard de avaliação. Esse servidor ele possui os serviços de WDS instalado e configurado e também possui os serviços de atribuição de endereços IPs na rede de computadores, que é o DHCP. Esse servidor se encontra em um comutador virtual denominado como interna, assim como a máquina base. Temos aqui a nossa máquina base. Essa máquina base se encontra na mesma rede no qual o servidor WDS se encontra. Então temos uma comunicação entre o servidor WDS e a máquina base. Vamos iniciar o processo de instalação da imagem padrão. Então, eu vou iniciar a máquina virtual. Vou pressionar F12 para iniciar o boot através da rede. Ele encontrou o servidor WDS. Bom, aqui ele iniciou o processo de instalação. Eu vou efetuar a instalação do Windows 10 Pro. Vamos aguardar o processo de carregamento. Então temos aqui a tela de apresentação do serviço de implementação do Windows. Devemos escolher a região, devemos escolher o nosso layout de teclado e clicar em seguinte. Após clicar em seguinte, devemos inserir as credenciais de administrador. Informando o servidor WDS. Após efetuarmos a autenticação no servidor WDS, temos já uma mídia do Windows alocada nesse servidor. Então devemos escolher a mídia e clicar em seguinte. E prosseguir com a instalação do Windows de forma normal e padrão, como todos nós conhecemos. Nesse momento, devemos aguardar a conclusão da instalação do Windows. Bom, pessoal, então a partir desse momento temos a instalação do Windows finalizada. Eu vou efetuar a atualização de segurança do Windows, patches de correções e também a instalação dos aplicativos padrão
para podermos dar início à geração da imagem base. Bom, pessoal, eu efetuei o processo de atualização do Windows e instalação de alguns aplicativos. Eu instalei esses dois aplicativos aqui como exemplo para o nosso ambiente aqui de testes, mas eu poderia estar efetuando a instalação do pacote Office, enfim, todos os aplicativos que eu desejo manter na minha imagem padrão. Vamos iniciar então o procedimento de preparação desta máquina para enviar ao servidor WDS. Vamos executar o comando sysprep. Vamos iniciar o procedimento de generalização da imagem e, após o encerramento, desligar o computador. Vamos aguardar. Bom, pessoal, o procedimento de preparação e generalização da máquina acabou de se encerrar e o computador está sendo desligado. Bom, pessoal, vamos então iniciar o processo de envio da imagem base padrão para o servidor WDS. Então, vamos iniciar a máquina virtual. Devemos iniciar o boot pela rede, pressionando o botão F12. Após iniciar o processo de Boot Manager, devemos escolher a opção Capturar imagem. Vamos aguardar o carregamento dos arquivos. Temos então a tela de boas-vindas do assistente de captura do serviço de implementação do Windows. Devemos clicar em Seguinte. Devemos informar qual volume no qual será capturado a imagem padrão, um nome para a imagem, uma descrição, devemos clicar em Seguinte. Agora devemos escolher um nome e uma localização para armazenarmos a imagem de forma temporária para depois ser enviada ao WDS. Nesse caso aqui eu vou armazenar no próprio C2 pontos. Vamos carregar a imagem para o WDS. Essa opção ela é opcional, mas como devemos enviar o WDS, ela deverá ser marcada. E devemos também informar o servidor. Devemos então informar o número do servidor WDS e clicar em Ligar. Após clicar em Ligar, devemos informar as credenciais de administrador e a senha do mesmo. Após informarmos as credenciais de administrador, devemos escolher um grupo de imagem
e clicar em seguinte. Agora é só aguardar o processo de captura da imagem. Bom, pessoal, irei efetuar a implantação desta imagem que acabamos de capturar em uma nova máquina. Bom, pessoal, notem que nesse momento aqui já temos a opção de escolha da nova imagem que acabamos de criar com o WDS capturando a imagem da máquina padrão. Vamos efetuar a instalação desta nova imagem que acabamos de criar. Então, pessoal, temos o término da instalação do Windows com a aplicação da nossa imagem padrão com os aplicativos instalados. Vamos conferir então se esses aplicativos se encontram nessa nova instalação do Windows. Então, pessoal, temos a instalação dos dois aplicativos por padrão na imagem do Windows. Bom, pessoal, outro ponto importante aqui no WDS, no contexto de uma aplicação empresarial, podemos refletir a organização da empresa de forma a criar uma imagem padronizada para cada departamento. Então podemos aqui em Install Images, assim como temos aqui a nossa
instalação padrão do Windows sem nenhum programa e temos aqui a instalação do Windows com os aplicativos padrão, eu posso criar uma organização aqui que permita que eu reflita a organização da empresa, de forma a criar os departamentos aqui. Então eu posso fazer a criação dos departamentos, por exemplo, engenharia, processos, administração, suprimentos, enfim, de acordo com o desejo do administrador. Bom, pessoal, chegamos ao final do vídeo. Obrigado por assistir. Se você gostou, deixe o seu like e opina nos comentários. Compartilhe este vídeo e se inscreva no canal. Um abraço para vocês.